de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos analisar a convocação da seleção brasileira feita pelo Carlo Ancelotti nessa quarta-feira. E obviamente que a gente vai utilizar de auxílio a matéria do lance para poder realmente trazer os nomes que foram selecionados e também aqueles que ficaram de fora por devido de lesão ou qualquer outro tipo de motivo. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like nesse vídeo, comenta o que você achou ou acha da convocação da seleção brasileira, compartilhe com algum amigo para vocês terem aquela bela conversa, discussão no grupo de WhatsApp, coisa parecida, e se inscreva no canal para ajudar, porque a gente está crescendo, está subindo, estamos indo a rumos maiores. Iniciando aqui a análise da matéria do lance, escrita por Márcio Douzan, sobrenome bem interessante. Aspas para a matéria. Ancelotti convoca a seleção brasileira para amistosos. Veja os nomes. Canarinho entra em campo nos dias 10 e 14 de outubro. Então, semana que vem já vai ter alguns confrontos e a gente vai poder aproveitar a maravilhosa seleção contra a poderosíssima, acho que Coreia do Sul e Japão, se eu não me engano. Ai, que amistoso, mais perda de tempo, mas beleza. O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta quarta-feira, dia 1º, a lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso contra Coreia do Sul e Japão. Para esses compromissos da data FIFA de outubro, 26 jogadores foram convocados. Apenas 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. Caramba, apenas 2? Porra, o Ancelotti dessa vez só chamou 2, cara, que estranho. E a lista conta com retornos importantes, como Vini Júnior e Rodrigo. A convocação da seleção desta quarta-feira marca os retornos de Rodrigo e Vinícius Júnior, assim como eu já disse no parágrafo anterior, treinados por Ancelotti no Real Madrid. O mesmo vale para Éder Militão, que também ficou fora dos últimos jogos. Com o término das eliminatórias, em que o Brasil terminou na 5ª posição, com 28 pontos, a CBF marcará uma série de amistosos. Os 2 primeiros acontecem neste mês, ambos na Ásia. A seleção encara a Coreia do Sul e em Seul no próximo dia 10, posteriormente enfrenta o Japão no dia 14 em Tóquio. Então, eu acho que é por isso então que, se eu não me engano, quando eu fui ver, tipo, dar aquela pequena bisbilhotada e analisada sobre os horários dos confrontos, eu vi que vai ser de manhã, parece que vai ter um confronto da seleção brasileira que vai ser 7h30 da manhã. Então, eu espero que até o final da matéria eles digam os horários, porque se é na Ásia e Japão, possivelmente, tipo, um confronto na Coreia e um confronto no Japão, o horário vai ser bem cabuloso, mas, pô, como o adversário não é lá grande coisas, eu acho que isso não deixa um bom ânimo para o nosso querido brasileiro, ainda mais dado um nome bem específico que foi convocado, que eu já dei aquela bisbilhotada, que eu não sei o que tá fazendo na seleção brasileira, mas tudo bem. Já imaginava que o Ancelotti vai querer carregar esse cara até a Copa do Mundo. Mas comentando sobre as informações que aqui foram dadas, Rodrigo e Vini Júnior de volta à seleção, acho isso interessante. Éder Militão também, apesar de ainda não estar totalmente recuperado, está em retorno de lesão, acho que é uma boa chamar ele para justamente ambientar o jogador. E outro detalhe são os 26 jogadores que foram convocados. Então o Ancelotti meio que utilizou realmente do limite de jogadores para poder avaliá-los dessa vez. Seguindo com a matéria, o lance já expõe pra gente quais foram os 3 primeiros goleiros convocados. O Carlo Ancelotti chamou o Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe, que se eu não me engano o Ederson era o goleiro do Manchester City, que agora é o Donnarumma, e então o Ederson foi pro Fenerbahçe, que eu não acompanho muito o futebol europeu, mas rolou essa troca. E por último, o Hugo Souza, do Corinthians. Bom, seguindo os rumores dos sites de notícia, coisa parecida, acredita-se que o Ancelotti vai dar uma oportunidade para o Hugo Souza atuar nesses amistosos, e aí não temos a certeza se é como titular ou se vai ser atuando assim meio tempo ou coisa parecida, porque eu acredito que o Hugo Souza, pelo menos já que vai levar, a pretensão é de levar esse goleiro para Copa do Mundo, tá com o cara de titular, velho. E deixa depois você, entre aspas, decidir o segundo goleiro como alguém de momento.
Você já tem, entre essas definição, que é um goleiro que eu não gosto, e vou sempre falar que é o Alisson, que vai ser possivelmente o goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Você já tem um terceiro goleiro, que é o Hugo Souza, que é especialista em pegador de pênaltis. Então deixa para garantir o segundo goleiro, aquele goleiro que estiver bem no ano que vem. Um goleiro em destaque, e aí, pô, você leva, entre aspas, os seus 3 melhores goleiros do Brasil. Seguindo com a lista de convocados, pela parte dos defensores, e aqui inclui zagueiro e lateral, o Carlos Ancelotti chamou o Caio Henrique, se eu não me engano era lateral, então ele retorna de novo à seleção. Carlos Augusto, da Inter de Milão. Douglas Santos, do Zenit. Militão, do Real Madrid. Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Beraldo, do PSG. Wanderson, do Mônaco. E o Wesley, da Roma. Então, possivelmente, o Carlos Ancelotti acho que vai testar mais uma vez o Wesley e Caio Henrique nas laterais. E agora a adição para a zaga foi o Militão. Não sei se vai vir como titular, mas é igual eu já disse, eu acho que essa convocação do Militão é muito boa para ele realmente, para ambientar o jogador de volta, a amarelinha, e também o próprio treinador ter aquela conversa tete a tete, observar como que o jogador está atuando, porque um Militão 100%, ele é realmente titular absoluto da seleção brasileira. E se eu não me engano, não teve o Marquinhos nessa convocação, mas acredito que a dupla de zaga da Copa do Mundo vai ser Marquinhos e Militão, caso ambos estejam no seu 100%. Indo para os meias, que aí inclui também volante, se eu não me engano, o Ancelotti chamou André, do Wolverhampton, que eu acredito, e aí você vai deixar aí nos comentários que eu não vou procurar essa informação para ter a certeza de que esse André é aquele que jogou no Fluminense. Mas aí eu vou deixar que você me corrija aí nos comentários caso você esteja errado. Bruno Guimarães de novo, Newcastle, pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais esse Bruno Guimarães. Tá, eu já sei, vai ser titular, vai ser titular convocado máximo para essa Copa do Mundo. E eu já fui até criticado muito por os especialistas nos comentários de que, nossa, como esse cara fala que o Bruno Guimarães não deve ser convocado. Pra mim, eu não acho que deve ser convocado. É ruim, jogador ruim. Não gosto. O outro jogador foi o Casemiro, do Manchester United. Aqui eu carimbo em cima, beleza. João Gomes, também do Wolverhampton. Joeliton e Paquetá. Desses daí, cara, eu confesso que eu acho que Joeliton tá indo pra passear, tá? Porque, não sei, não é que eu acho o jogador ruim, mas eu não acho ele nível seleção. Bruno Guimarães não gostaria de ver na seleção, mas vai estar. E outra ausência que eu acabei puxando pela memória é o Gerson, né? Gerson mais uma vez não foi convocado, então a sua transferência para o Zenit surgiu um péssimo efeito para a sua não convocação da seleção brasileira. Na época, quando o Gerson estava sendo convocado, eu confesso que eu acredito que ele era melhor que o Bruno Guimarães e gostaria muito de ver um Gerson junto com o Casemiro. Acredito que é um meio de campo muito forte de poder físico e de marcação e também de qualidade. Então, eu gostaria muito de ver essa dupla de meio campo, mas infelizmente não vai acontecer porque o Gerson fez a maior cagada da sua carreira, da parte financeira top, mas da parte esportiva ele cagou no pau. E por último, são os atacantes, né? O Ancelotti chamou o Estevam, do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Jesus, Nottingham Forest, não sei se é assim que fala, Nottingham Forest, alguma coisa assim, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do United, Richarlison, do Tottenham. Cara, por quê? Não aguento mais Richarlison na seleção, por quê? Caramba, cara, esse cara tá tomando vaga de lugar de jogador que poderia estar aí, mano. Rodrigo Vinicius. Então, obviamente que dos nomes que o Ancelotti chamou para a seleção brasileira, eu tiraria com toda a certeza absoluta do mundo Richarlison. Jogador tá fazendo hora extra nessa convocação ridícula da seleção brasileira, que não sei porquê, mas como eu já disse, já foi adiantado por outros jornalistas também, que o Richarlison é aquele jogador de confiança do Carlo Ancelotti. Então, infelizmente, vai ser convocado para a Copa do Mundo. Faz o menor sentido, mas vai. Gosto do retorno do Matheus Cunha, acredito que ele tem ainda algum futebol para oferecer. Obviamente que Luiz Henrique, digo mesmo.
dado todo o bom jogo que fez contra a Bolívia, se eu não me engano. Igor Jesus voltando a ser convocado, e isso eu gosto bastante também. Não vejo o nome do João Pedro, né? Do Chelsea, só o Estevam que veio. Então, eu acho que é o próprio Ancelotti meio que dando aquele indício de que a sua participação na seleção brasileira não foi muito boa. E dando aquele pente fino geral, não vejo aquele jogador do Bahia lá. Eu nem lembro o nome. Jean Lucas. Jean Lucas. O que foi feito um alvoroço nos Twitter, redes sociais por causa desse jogador. Cara, engraçado, não vejo. Não vejo o nome dele. Dado que todo mundo já sabia, cara. Não é jogador de seleção. Então, óbvio que não ia ser mais convocado. Tomara que não seja. Seguindo na matéria do lance, ausências por lesões. Aqui a gente vai entrar nas lesões. Então, 4 nomes poderiam estar na lista de Carlo Ancelotti. Rafinha. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah, tá. Rafinha do Barcelona. Eu já tava pensando em outro Rafinha, mas deixa quieto. Rafinha do Barcelona. Alisson. Goleiro Alisson, tá machucado? Isso aí eu não sabia. Marquinhos, por isso que o Marquinhos não foi convocado. E Neymar. Bom, Neymar não... Mesmo estando jogando, Neymar não ia ser convocado. O quarteto está lesionado e não fica à disposição para os jogos da seleção. Cronograma da seleção. Os jogadores se apresentarão na próxima segunda-feira. Após o jogo contra a Coreia, os jogadores realizarão apenas uma atividade em solo japonês para o segundo compromisso. Então, é porque são datas apertadas, né? Dia 10 e dia 14, então faz sentido o fato de não ter um longo período de treinamentos. E referente aos que não foram convocados, com certeza eu acho que o Rafinha, a não convocação dele é uma boa escolha, não só por causa da lesão, mas também porque na última convocação houve uma pressão em cima do Ancelotti, que os torcedores do Barcelona não gostaram muito que o Rafinha tinha sido convocado e Vini e Rodrigo não, sabe? Foi dado uma tipo de alvoroço de favorecimento que não faz o menor sentido, mas tudo bem. Então, desse caso, inverteu. Então, agora talvez os torcedores do Real Madrid vão falar: tá chamando só os jogadores do Real Madrid, não tá chamando ninguém do Barcelona e isso favorecido. Vai acontecer, talvez. Alisson, e eu aqui é uma lesão que eu acho interessante. Não, assim, não a própria lesão, não vamos analisar a lesão, mas a ausência desse jogador na convocação, porque dá espaço para outros goleiros. Marquinhos e Neymar, eu acho que o Marquinhos estando 100%, tá? Obviamente na Copa do Mundo. E o Neymar, infelizmente, depende dele mesmo demonstrar que ele possa ou não ser convocado. Por mais que ele falou que não precisa provar nada pra ninguém. Neymar, infelizmente você tá numa situação que realmente precisa provar pra gente se você merece ou não ser convocado, porque futebol não está apresentando. Acho que, finalizando agora a matéria, essa é a terceira data FIFA de Carlo Ancelotti desde que chegou à seleção brasileira. Com o treinador italiano, a Canarinho tem 4 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com certeza é um histórico muito bom para o Carlo Ancelotti até o momento de participação da seleção. Acredito que ele ainda não conseguiu definir um estilo de jogo próprio, um tipo de escalação que realmente possa ser uma boa representatividade e espelho para a Copa do Mundo, mas com toda certeza o bom trabalho tem sido feito e a gente viu a total diferença de que a seleção teve o comando de Diniz e Dorival Júnior, foi um fiasco, e quando chegou nas mãos do Carlo Ancelotti, foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então é óbvio que o trabalho do Ancelotti tem sido bem feito na seleção brasileira e eu acho que isso só tende a melhorar. E lembrando que essa derrota também foi na altitude, então fica realmente um pouco difícil de se avaliar quando os jogadores estão num ambiente totalmente adverso para o seu futebol. Essa foi a análise da convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Eu acredito que tem bons nomes, alguns melhores do que outros, alguns que eu não queria ver nem pintado em ouro, mas estão ali, infelizmente, né, Charleston? Mas eu espero realmente que até pelo menos a próxima data FIFA, que seja já os confrontos contra times. O próximo são os africanos, né? Então ainda não vai ser contra os times europeus que é do ano que vem. Esse realmente vai ser bem interessante da gente se analisar. Mas eu espero que o Carlo Ancelotti já consiga definir alguns jogadores para
poder realmente criar uma característica para o time e depois desempenhar bem na Copa do Mundo, que a gente quer realmente que esse Hexa venha de qualquer jeito. No mais, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, eu vejo você no próximo vídeo e falou!